compartilhar aquilo que Deus tem nos dado. Eu gostaria de agradecer a Deus por esse momento, especificamente, porque para nós foi um momento assim de reflexão e uma ação sobrenatural de Deus. Nós experimentamos uma ação do Espírito Santo e Deus foi nos dando discernimento sobre muitas coisas. E eu gostaria de compartilhar nesses próximos dias o que Deus tem falado ao nosso coração. Hoje pela manhã, na live, nós já falamos um pouco sobre isso. Mas uma das coisas que Deus tem falado ao nosso coração, ele se encaixa muito bem na parábola do semeador. A parábola do semeador diz que o semeador saiu para semear. E naquele campo, a semente foi lançada. E algumas sementes caíram à beira do caminho. A beira do caminho é o lugar, é o passilho onde as pessoas pisam, o solo se torna duro. E diz que as aves dos céus vieram e levaram a semente. E o que a gente tem percebido é que nós temos lançado a palavra, nós temos semeado, mas os corações estão duros e a semente não tem penetrado no solo. Vem o diabo e arrebata a palavra, e as pessoas não conseguem frutificar e se torna um campo duro, difícil. A Bíblia também diz que o semeador lançou a semente no solo que era rochoso. Ele tinha uma fina camada de terra, mas por não ter profundidade, não encontrou raiz e vindo o sol queimou. As pessoas não têm profundidade, não têm buscado intimidade, comunhão com Deus. Por mais que você anuncie a palavra, não cria raiz, lhe ouve de um momento, no outro ele se esquece e a palavra se perde. Diz que outra parte da semente foi lançada e a semente caiu entre os abrolhos, os espinheiros. Nós lançamos a palavra, mas o coração das pessoas estão tão cheio de outras coisas, com tantas outras plantas, com todas as outras palavras, filosofias, que quando a semente cai, a palavra não prospera. E aí a gente vê que não frutifica. Então muitos de nós, muitos irmãos, estão há muito tempo na igreja, são fiéis, creem no Senhor, mas a palavra não tem penetrado, não tem feito efeito, e tem vivido uma vida mirrada e dificultosa. E Deus tem nos falado nesses dias é isso. Por mais que lancemos a palavra, por mais que semeamos, a gente vê essa dificuldade. E entendemos então que estamos numa batalha, numa luta, e essa luta tem sido travada na mente, na forma de pensar. Nós temos muitas filosofias. Hoje falei pela manhã sobre isso. Nós temos muitos livros de autoajuda. Nós temos muitas pessoas, muitos pastores, homens de Deus falando a palavra. Mas há um clamor para uma volta à palavra de Deus. Os livros são bons, mas a verdade está dentro dessa palavra. Há pastores, escritores muito bons, mas nada melhor do que o Espírito Santo para nos conduzir pela verdade. Nós estamos ouvindo muita gente, muitas pessoas, muitos pastores, e não estamos ouvindo o Espírito Santo. Nós temos lido muitas coisas, mas nós estamos perdendo a verdade da palavra de Deus. Então eu creio que há um clamor, há uma ação do Espírito Santo nos convidando a um retorno às Escrituras, a uma intimidade com o Espírito Santo, ser conduzido pela verdade e viver as promessas que Deus tem para nós e que Deus prometeu. Então eu gostaria de orar nessa noite, pedindo a Deus que faça isso. Esse inclusive está bem-vindo, os irmãos que estão na internet são bem-vindos. E a minha oração é que haja uma ação sobrenatural do Espírito Santo que envolva a nós nesse ambiente. Enche o teu coração, quebre cadeias, te liberte. Que haja uma ação e uma visitação do Espírito Santo na casa daqueles que estão nos ouvindo.
e que sejam libertos também, porque muitas coisas entraram nas suas mentes, estão aprisionados pelo diabo e nem sabem ainda. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus opere um milagre nessa noite. É o que Deus tem falado ao nosso coração. No meu retorno na sexta-feira, eu estava ali em cima orando no gabinete, o Espírito Santo visitou poderosamente, e é por isso que eu quero trazer essa palavra nessa noite. Você possa ouvir no espírito de oração, com o coração aberto. Peça ao Senhor que abra os teus olhos, que abra os teus ouvidos, que abra o teu coração, que essa palavra penetre, e que em nome de Jesus você seja visitado pelo Espírito Santo, cadeias sejam quebradas, correntes sejam quebradas, prisões arrebentadas, que esta ação do Espírito Santo vá para a tua casa, entre no teu lar, nos teus pais, nos teus filhos, na tua família, e haja transformação. Te convido então a orar, pedir a Deus que nos abençoe, e que você esteja com o coração dessa maneira, que o Espírito dessa maneira, apto, ávido em receber, e que a palavra do Senhor venha diretamente do seu trono, e que Ele fale diretamente ao teu coração, que não seja a voz humana, não seja a minha voz, não seja filosofia, mas que a palavra dEle penetre no teu coração nessa noite, que você saia daqui cheio da presença de Deus, liberto, que você experimente tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Por quê? Porque Deus tem muitas coisas para nós. Infelizmente, nós estamos aprisionados, nós estamos amarrados, e a nossa mente está limitada, e a gente está baseado em sabedoria humana, e há uma sabedoria que vem de Deus, e essa sabedoria de Deus, que vem de Deus, que não está ao acesso dos homens, Deus nos dá por meio do seu Espírito, e é nessa dimensão que Deus trabalha. Então que Deus te abençoe nessa noite, que Deus fale ao teu coração. Te convido, se você quiser ficar em pé, sentado, ajoelhado, maneira como você se sentir bem, clamar ao Senhor que venha nessa noite sobre esse lugar, venha sobre a tua vida, que o Espírito Santo venha quebrar cadeias, venha quebrar todo o impedimento, e que a palavra venha diretamente do céu, e que ela entre no teu coração, que ela quebre todas as concepções, e que Ele possa fazer uma grande obra, uma obra grandiosa na tua vida, na tua casa, na tua família. Que em nome do Senhor Jesus você esteja cheio da presença de Deus nessa noite. Pai, é no nome de Jesus que nós nos reunimos nessa noite, para glorificar, para exaltar o teu nome, reconhecendo a tua grandeza, reconhecendo a tua soberania, reconhecendo que tudo o que temos vem e provém do Senhor. Nós te damos a honra, a glória, o louvor e a exaltação, e nos colocamos na posição nessa noite, Pai, de ouvir a tua voz, de ouvir a tua palavra. Então abra, Senhor, os nossos olhos, abra o nosso coração, quebrando o nosso coração nessa noite. Senhor, o Senhor pode, Pai, operar um milagre em cada coração, em cada família, em cada um daqueles que estão ouvindo. Que a tua palavra, que a tua presença, Senhor, seja transformadora. Deus, que o Senhor possa que o Senhor possa fortalecer, levantar aqueles que estão caídos, ó Pai, dar, Senhor, fôlego alcançado. Em o nome do Senhor Jesus, nós colocamos diante do Senhor a tua igreja, colocamos diante do Senhor esse momento em especial. Visita os meus irmãos, ó Pai, opera em cada coração, transforma-nos, Senhor, segundo o teu querer e a tua palavra. Agora te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, nos conduza, Senhor, em adoração. Deus, nos leva à intimidade e comunhão, fala conosco. Deus, opera em nome de Jesus, cura, Senhor, o nosso coração, cura, Senhor, as nossas feridas, cura, Senhor, as nossas mentes, renova-nos na tua presença, nos fortalece, nos leva à dimensão de adoração, ó Pai, Deus, na qual nós nos rendemos, e o Senhor se manifeste, Senhor, com toda a tua autoridade, com toda a ousadia, com toda a intrepidez, transformando o nosso ser. Seja o teu nome glorificado. Visita-nos, Senhor, nessa noite, opera um milagre em cada coração. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, que você tenha alegria no seu coração, que você esteja sensível à voz do Espírito Santo de Deus, que você esteja sensível àquilo que o Senhor tem para falar ao seu coração nesta noite. Você pode começar com as suas palmas, louvando e exaltando a esse Deus. Que haja alegria nos nossos corações, que estejamos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. O Senhor tem
deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata, a tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta, te quero ver. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. E eu te louvarei, Senhor, eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata, a tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta, te quero Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é teu rio de vida que me sustenta. Que me sustenta. Que me sustenta. Aleluia. Aplauda mesmo a esse Deus, porque só Ele é digno. Eu preciso compartilhar um texto com os irmãos que Deus falou comigo muito durante essa semana. 2 Coríntios 4, versículo 8, diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nós e em nossos corpos. Passamos por tantas dificuldades, irmãos, dias difíceis. Como temos vivido dias difíceis. Mas o desejo do meu coração nesta noite é que você abra o seu ouvido, abra o seu coração e se disponha, porque o Senhor tem falado conosco todos os dias. Todos os dias o Senhor está conosco, o Senhor tem caminhado aos nossos lados, o Senhor não tem nos desamparado. Podemos passar por tantas coisas, você sabe das suas lutas, você sabe das suas dificuldades, eu sei das minhas lutas, das minhas angústias. Mas o Senhor está comigo, o Senhor está contigo. E porque o Senhor vive, nós podemos crer no amanhã, porque o Senhor vive em mim, porque o Senhor vive em você. Não há temor. Essa música ela virou um hino durante esses dias de pandemia. Mas que ela possa ser a sua oração nesta noite, que você possa olhar para ela de uma forma diferente. E entender que o Senhor morreu na cruz por mim e por você.
E Ele jamais, jamais nos desampara, jamais nos abandona. O Senhor está sempre conosco. Guarde isso no seu coração. Mesmo que você se sinta desamparado, mesmo que você se sinta angustiado, mesmo que você se sinta entristecido, saiba que o Senhor é a solução e que o Senhor é contigo. Vamos cantar essa oração. Deus
Que viva está, aleluia. Você pode se assentar? Amém. Antes de compartilhar com os irmãos, eu gostaria de estarmos orando. Nós estamos enfrentando uma dificuldade bastante grande. Como eu disse ontem, parece que fez um ano que a cidade de Wuhan, na China, promoveu o lockdown. E a gente está um ano nessa corrida em relação a essa pandemia. E algumas incertezas, elas se apresentam. E a gente está vendo algumas variações do vírus, e a gente está vendo uma quantidade bem grande de pessoas que estão passando, né? Famílias que estão enlutadas, pessoas que estão morrendo, isso em todos os lugares. E a gente vai rogar a Deus, pedir a Deus que possa visitar, né, essa nação, possa visitar essas famílias enlutadas, que Deus possa também operar um milagre, e que Deus dê sabedoria, né, discernimento aos governantes, para que a gente não tenha que sofrer, né, tanto nesse momento. E normalmente quem sofre são apenas os mais necessitados e os pobres, né? Então a gente vai pedir a Deus. O Walter também me falou para que a gente pediu para que a gente estivesse orando pelo Ronaldo, né? Fazer uma cirurgia aí, ponte de safena. E se você tem alguma necessidade, vamos colocar diante do Senhor. E orar também para que Deus possa abrir o nosso entendimento, o nosso coração e falar conosco nessa noite. Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor, clamando, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua graça, pedindo que em nome de Jesus, o Senhor possa nos visitar nessa noite com graça, com misericórdia. E nós oramos, ó Pai, oramos por essa nação e pelo mundo todo que tem passado por essa pandemia, essa dificuldade tremenda. Nós rogamos para que o Senhor possa capacitar os governantes, para que eles possam ter as melhores decisões. E rogamos também que nesse momento onde toda essa tragédia acontece, que o Teu Espírito possa operar também nos corações e que os nossos olhos possam estar voltados ao Senhor e que possamos Te encontrar nessa crise, Pai. Abençoa também o Ronaldo que vai fazer a cirurgia e os irmãos que são enfermos e necessitados, que todos sejam tocados pelo Senhor e visitados por Ti. Deus, também peço que o Senhor possa falar ao nosso coração nessa noite, usando esses momentos que nós estaremos, que o Senhor possa abrir a nossa mente e o nosso coração, que a Tua palavra caia, Senhor, em cada coração e que seja um solo fértil e que venha a multiplicar, que venha a frutificar. Deus, nos visita nessa noite, nos abençoe. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Como eu disse aos irmãos, nós estamos, e é sempre bom porque a gente está na correria do dia a dia, e às vezes a gente não tem tempo para parar um pouquinho para poder ouvir a voz de Deus. E quando a gente tem um tempo como esse que nós tivemos, fica mais tranquilo, que a gente deixa de ouvir outras vozes para ouvir a voz de Deus. Então a gente consegue receber essa orientação e esse direcionamento. E até eu estava lendo as epístolas de Paulo, e a gente não tinha falado nada com a Agda, e ontem ela falou, eu tenho lido as epístolas de pastorais de Timóteo, Tito, e eu fiquei na minha, e eu tenho percebido assim, às vezes eu falo algumas coisas e Deus vai usando algumas pequenas coisas para confirmar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E eu lendo as epístolas pastorais, lendo a carta de Timóteo, eu queria compartilhar esse texto com os irmãos, que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, no verso de número... Acho que você vai ter que me ajudar aí, viu? Porque eu depois preciso rever esse negócio aqui. Olha que a gente ia fazer um teste antes, hein? Aí. Amém. Está aí. Texto bíblico de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22, diz assim, Paulo orientando Timóteo, fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz. Juntamente com os que, de coração puro,
invocam o nome do Senhor. Olha que coisa interessante. Fuja dessas coisas, siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com quem? Com os de coração puro que invocam o Senhor. Evite controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto, preparado, para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Essa carta que Paulo escreve, ele escreve na prisão, lá em Roma, e ela é um manual orientativo, um manual de orientação, para todos aqueles que se sentem chamados, que desejam anunciar, desafiados a anunciar o Evangelho. E o velho apóstolo, ele está orientando o Timóteo, ele vem orientando a esse tempo, durante essa carta, e esse jovem pastor agora, o Paulo diz para que ele deva permanecer nas palavras que dele ouviu, do exemplo que ele viu em Paulo. E ele vai dizer que o Timóteo não deve se envolver em discussões inúteis, para que os seus ouvintes não sejam pervertidos, quer dizer, não entrem em discussões inúteis, em coisas que não têm importância, porque os seus ouvintes podem ser pervertidos, quer dizer, eles podem perverter, eles podem mudar a mensagem. Mas ele diz para Timóteo, olha, você deve ser alguém que maneje corretamente a palavra da verdade. Olha o que ele diz aqui no verso 15, do mesmo texto. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje, e manejar aqui, a gente acha que, mas a palavra no espanhol, para alguém que dirige carro, ele está manejando o carro, é alguém que ele vai se conduzindo pela vida, ele vai caminhando, de uma maneira correta, alguém que maneja corretamente a palavra da verdade, alguém que folheia a verdade da palavra de Deus de uma maneira correta, não de qualquer forma. Evite controvérsias inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Ele está dizendo, olha, quando a palavra de Deus, a palavra da verdade, ela não é usada corretamente, ela produz controvérsias, que são inúteis e são profanas. E esse caminho é um caminho da impiedade. E esse caminho da impiedade, ele é caracterizado por aquilo que é comum aos ímpios. É comum aqueles que agem como alguém que não conhece ou como se não conhecesse a Deus. Então, se você ficar nessa discussão, esse caminho é da impiedade. Sabe o que vai acontecer? Você vai chegar e vai apresentar características e agir como alguém que não conhece a Deus. E Paulo então orienta a Timóteo a manejar corretamente o conteúdo das Escrituras. Para quê? Para que ele não se desvie da verdade. Para que as Escrituras não sejam usadas ou não seja usada para satisfazer desejos carnais, pessoais e gananciosos.
E que as Escrituras também não sejam um instrumento de validação de comportamento contrário à vontade de Deus. Porque o que eu percebo em nossos dias são pessoas caminhando contrário à palavra de Deus e usando a palavra de Deus para validar o seu comportamento. Então deve ser manejado corretamente. Então a primeira palavra que eu gostaria que você guardasse é alguém que maneja corretamente as Escrituras. Alguém que maneja as Escrituras e se detém na verdade. E não fica discutindo coisas fúteis e inúteis. Porque esse caminho é um caminho caracterizado como alguém que não conhece a Deus. Alguém que age como se não conhecesse a Deus. E Paulo diz que por isso alguns se desviaram da verdade. E porque se desviaram da verdade, perverteram a fé de outros. Mas que o verdadeiro fundamento do Senhor, ele ainda permanece. Porque ele conhece aqueles que lhe pertencem. Na sequência do texto aí de capítulo 2, você vai perceber isso. E esses, aos quais pertencem ao Senhor, se afastam da prática da iniquidade. Aí, você que está me ouvindo aqui, você que está me ouvindo na minha internet, eu gostaria que se parasse um pouquinho só, respirasse. Agora, se imagine, diante do grande trono de Deus, do Senhor soberano do universo, diante de quem nada pode fugir e nada pode escapar, de quem ninguém diante permanece de pé, e que as suas obras, as suas palavras, os seus atos, vão ser revelados, e vão ser colocados à prova. O que você fez hoje, o que você falou hoje, o que você fez ontem, tudo isso vai ser colocado e vai ser aberto explicitamente diante daquele que ninguém pode fugir. E aí, o Paulo escreve o seguinte: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Nós vamos estar diante do Senhor, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, sejam boas ou sejam más. Todas as nossas obras, todas as nossas palavras serão colocadas diante de Deus, e não há como dar desculpa, e não há como fugir, não há como dar o jeitinho brasileiro, não dá como dar uma maquiada. Aí alguém vai me criticar: você está usando um texto meio pesado, você está sendo um pouco duro, porque nós estamos vivendo a graça de Deus, esse é o caminho da graça. Mas eu não gostaria que você um dia, no futuro, se apresentasse diante do trono de Deus, sem que eu tivesse te alertado, e você enganado. Então saiba, em nome de Jesus, pela palavra de Deus, que um dia você estará diante de Deus, e vai dar conta das suas palavras, dos seus atos, e tudo mais que aconteceu na sua vida. E não tem como você se esconder, querido. Não tem como você enganar. E Deus vai olhar nos seus olhos, e vai olhar na profundidade do seu interior, e tudo que você tem no seu coração será revelado. Não para Ele, porque Ele conhece, mas que você tenha consciência de que Ele te conhece. E aí, eu quero te dar um outro ponto importante, porque o autor de Hebreus, ele vem e diz o seguinte: quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Alguém que negava, pisava na bola na lei de Moisés, se alguém testemunhasse contra ele, ele já morria. Aí, olha que o autor de Hebreus diz: quão mais severo castigo julgam vocês? Merece quem?
aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, aquele que foi lá, que conheceu, e que profanou o sangue da aliança, ele violou o sangue, o sacrifício que Jesus fez na cruz, para ele não serviu de nada, ele profana isso, e olha o que ele vai dizer, pelo qual foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Tem coisas que cristãos estão fazendo, que está profanando o sangue da aliança, e que está insultando o Espírito da graça. Então, aquele que deixou a verdade para praticar o pecado, para viver na mentira, viver no engano, o autor de Hebreus diz que esse profanou o sangue ao qual ele foi santificado. E uma vez que ele conhece a verdade, mas continua no erro e na prática do mal, ou na prática daquilo que não é verdadeiro, que sacrifício resta para essa pessoa? É o que o autor está dizendo nesse contexto. Então o autor de Hebreus está dizendo que esse alguém insultou o Espírito da graça. Ele se tornou um apóstata. E o que é um apóstata? Aquele que se desvia da verdade. Aquele que usou a sua liberdade em Cristo para dar vazão à sua carne e praticar a libertinagem. E o Paulo vai dizer o seguinte a Timóteo no primeira carta: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Fé em quem? Em Cristo. E vão fazer o quê? Vão seguir espíritos enganadores. Serão facilmente enganados. Se desviarão da fé em Cristo Jesus. Não confiarão única e exclusivamente na obra do Cristo. E tem mais. E diz que eles vão seguir a doutrina de demônios. E aí então diz que tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos. E você vai perceber, muito tem se falado e ensinado em nome de Deus, e você vê hipocrisia nas pessoas. Aquilo que falam não é aquilo que age. Fala uma coisa e age de outra maneira. E aí ele vai dizer que essas pessoas têm a consciência cauterizada. Sabe o que é a consciência cauterizada? Fechou. Não tem acesso. Ele fechou. Ele está fechado para a ação de Deus. Ele fechou o coração, ele fechou tudo. É aquilo que ele pensa, é aquilo que ele acha. Ele não está à disposição à ação do Espírito. Ele está a si mesmo. Ele não ouve mais ao Espírito, ele ouve a si mesmo. Ele se tornou o seu próprio Deus. E esses homens usam então a sua liberdade para praticar aquilo que o Paulo chama de obras da carne. E o Paulo diz, e eu gostaria que você prestasse atenção, e você que me ouve pela internet, porque a gente acha que dá tudo um jeitinho nas coisas, e a gente tenta interpretar as Escrituras de uma outra maneira. O Paulo está dizendo aos Gálatas exatamente isso. As obras das carnes se manifestam, elas se manifestam mesmo. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Mas olha o que o Paulo vai dizer agora. Eu lhes advirto, como antes já vos adverti. Os que praticam essas coisas, o quê? Não herdarão o reino de Deus. E não sou eu que estou dizendo. É o Paulo, que teve a revelação de Jesus Cristo. Ele é que está dizendo. Porque em nome da liberdade em Cristo, deram vazão à sua carne e chamam Deus como testemunha.
E isso é insultar o Espírito da graça. Então Paulo está orientando ao Timóteo a não discutir. Você pode acreditar em mim ou não. Eu só te peço que você volte às Escrituras. Porque hoje está se fazendo tantas coisas, e tem tantas coisas escritas, e tanto sermão escrito, que você vai ouvir várias opiniões. Eu diria, volte para as Escrituras e vejam o que elas dizem. E se você dobrar o seu joelho e orar, o Espírito Santo vai te conduzir pela verdade. Você não vai ser enganado por nenhum pastor. E se eu estou falando a verdade, a mentira, você também não vai ser enganado por mim. Mas uma coisa é verdade, você não pode viver no engano. Porque um dia você vai comparecer diante de Deus. E é minha obrigação te alertar sobre essa verdade. E alguns, vivendo a libertinagem, achando que a porta é muito larga, que vale tudo, não entenderam e não compreenderam isso. E aí então, o Paulo está dizendo, olha, não discuta, evita as controvérsias. Sabe por quê? Porque vai acabar em briga. Porém, continue pregando o Evangelho, continue anunciando a verdade, como um bom manejador da palavra. Ensine com mansidão, na esperança de que o Espírito Santo convença os seus ouvintes e conceda a eles arrependimento, para que aqueles que se desviaram da verdade voltem à sobriedade. Sabe o que é estar sóbrio? Estar sóbrio é quando você não está sob o efeito de algo que lhe tira a consciência. Quando alguém está chapado, o cara cheirou uma carreira, o que está dominando a consciência dele é a droga. Quando alguém se embriaga, o que está dominando a consciência dele é o álcool. E ele não pensa por si mesmo, ele pensa através das drogas, ele pensa através do álcool. Ele não tem consciência. E muita gente está vivendo exatamente dessa maneira, sem essa consciência. E o Paulo está dizendo que essas pessoas que estão na prática ou andando nesse caminho, que perverteram a verdade pela mentira, têm a sua consciência sequestrada pelo diabo, para fazer a vontade dele. E aproveitando eu a onda da novela que estreou essa semana aí, o Gênesis, eu queria usar o texto de Gênesis 3. E o Gênesis 3 começa assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher, o que ela perguntou? Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Deus não disse isso. Deus não disse isso. O que Deus disse? Deus disse assim: e o Senhor Deus, quando deu essa ordem, de toda a árvore do jardim você vai comer livremente, mas não da árvore do conhecimento do bem e do mal você não vai comer, porque no dia que você comer, guarde bem isso, certamente morrerás. E aí você vai perceber que a mulher fica um pouco balançada com esta palavra da serpente. E a mulher balançada, no verso 2, responde: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Deus não disse que era para tocar, Deus disse que era para não comer. Então há um problema de comunicação aqui. Há algumas coisinhas pendentes no meio do caminho. A primeira coisa então que a serpente faz nesse contexto é colocar em dúvida a palavra de Deus. Deus não disse que não como de nenhum fruto da árvore de jardim? Deus não disse isso.
E você vai perceber que a primeira estratégia que o diabo vai usar na sua vida é colocar em dúvida a palavra de Deus. Ah, pastor, esse texto de Gálatas 3 aqui não é para a gente não. Nós já somos salvos, nós já estamos debaixo da graça de Deus. Eu entendo que quem está salvo está na graça de Deus. Eu sei que ele está num caminho, e eu entendo isso. Mas tem muita gente que não está no caminho, nem é salvo e acha que é. Os frutos demonstram. E aqui a gente vai perceber que a primeira coisa que o inimigo faz é colocar em dúvida a palavra de Deus. Quando alguém começa a ler a Bíblia e começa a questionar, olha, não é bem assim, olha, há um jeitinho, olha, sabe o que é? Deus vai dar um jeito, Deus é amor, sabe como é que é? Deus é misericórdia, Ele não vai levar isso em consideração. Aí a Bíblia diz que a gente vai se apresentar diante de Deus. Ela está cheia de ilustrações como essa, mas não, fica tranquilo. Deus conhece o meu coração, não é verdade? Ele criou, Ele me formou, Ele sabe quem eu sou. Ele sabe que eu sou falho e pecador. É a graça de Deus. Guarde isso. Graça que não transforma, não é graça. A graça de Deus se manifesta transformadora. É isso que o Paulo diz a Tito. Graça que não transforma, graça que não tira o pecador do pecado e faz dele uma nova criatura, não é graça, é outra coisa. Então a primeira coisa que a serpente faz é colocar em dúvida a palavra de Deus. A segunda coisa que a serpente vai fazer é negar a palavra de Deus. Olha o verso 4. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerás. Quem disse para a serpente, ou a mulher disse para a serpente que Deus havia dito que certamente não morrerá? Não, foi Deus no capítulo 2 que disse: se vocês comerem, certamente morrerão. O que a serpente disse? Certamente vocês não vão morrer, não. Primeiro coloca em dúvida, agora ela vai negar. E como um enganador que é, o diabo quer ludibriar e perverter a verdade, e quer transformar a mentira em uma verdade aceitável. Uma verdade que seja menos indigesta, uma verdade que seja mais fácil de a gente assimilar. Então existe a possibilidade, Eva, de vocês morrerem. Mas Deus é bom. Ele vai entender que a fruta, ela é bonita, ela é atraente. Ele vai entender que a fruta deu um bom sabor. Ele vai saber que vocês são homens e vocês são tentados. Então, certamente, se você comer, você não vai morrer. Então, a segunda coisa que a serpente faz e que o diabo faz é negar a palavra de Deus. Não é verdade, não é por aí. Não é desse jeito que você está pensando, você está sendo muito radical. E o terceiro ponto é quando a serpente coloca a palavra dela. O que ela diz? Deus sabe que no dia que vocês dele comerem, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Fica à vontade. Porque Deus não quer concorrência. Ele conhece seu potencial. Ele sabe quem vocês são. Então, não tem problema. Por quê? Porque Deus sabe que se vocês comerem, os seus olhos abrirão, vocês serão como eles. Então Deus não quer concorrência. Olha bem a proposta. Qual é a proposta da serpente? Deus não quer que vocês comam porque vocês serão como Ele. E vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vocês serão o seu próprio Deus e o seu próprio padrão de conduta. E vocês podem então fazer o contrário do que Deus está dizendo. Vocês podem ser o seu próprio Senhor, o seu próprio Deus, a sua própria especificação. E é o que acontece hoje. As pessoas tomaram uma palavra, enganados pela serpente, introduziram esta palavra que é de mentira e engano,
e são o seu próprio Deus, o seu próprio Senhor e o seu padrão de conduta. E quando você vai exortar e você vai ensinar, a pessoa vira para você e fala assim: meu irmão, você não pode me julgar. Quem me julga é só o Senhor. Não, quem julga é a palavra. Jesus diz que essa palavra que ele profere vai ser condenatória no último dia. Que essa palavra tem esse poder. E alguém diz: não, você não pode me julgar, somente Deus que me julga. Não, a própria palavra mostra e traz o discernimento e revela todas as coisas. Não, mas não é bem assim. O que não é bem assim? O inimigo aprisionou, entrou na mente. Ele está aprisionado, mudou a verdade. Primeiro ele fez o quê? Primeiro ele colocou em xeque a palavra de Deus. Depois ele colocou, ele negou a palavra de Deus. E agora ele colocou a sua palavra. Tem então muita gente que está anunciando uma mentira do diabo. E vivendo a mentira do diabo achando que é Deus. Foi o que aconteceu aqui. E o resultado é o que nós conhecemos. O que aconteceu? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, comeu e deu a seu marido, e ele comeu também. E aqui a gente vai perceber uma coisa interessante, que quem olha para a palavra da serpente, só tem olhos para os seus desejos, só tem interesse em fazer as suas vontades, em satisfazer os seus prazeres. E o problema desse alguém é que ele nunca quer pecar sozinho, ele sempre quer levar o outro. Ele sempre quer levar mais alguém consigo. E é por isso que o salmista vai dizer no verso 1 que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, né? E nem imita a conduta dos pecadores. Meu irmão, informação de pastores indo para prostíbulo, crentes embriagados, imitando a conduta dos ímpios. É isso que ele está dizendo. Não sou eu que digo, é a palavra de Deus, ela que julga. Então ele está dizendo: olha, não se imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então Deus está nos orientando a tomarmos cuidado e prestarmos atenção para não trocarmos a verdade pela mentira. E não sermos ludibriados e enganados e terem uma vida miserável. E quantas pessoas dentro da igreja estão presas, cativas, oprimidas. Eu sei que depressão é uma situação que tem várias condições, mas quando você vive no pecado, há uma ação que o salmista diz que enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos envelheceram, porque a tua mão pesava sobre mim. Há uma ação que nós não vivemos aquilo que Deus tem para nós. Isso causa uma dor tremenda, há uma angústia tremenda. Então a gente vê pessoas dentro da igreja há tanto tempo e continuam na mesma condição. Não há transformação, não há mudança. A sua mente está tomada, a sua mente está escravizada pelo inimigo, e ele nem sabe, porque ele está fazendo a vontade do diabo. E a artimanha do diabo é aprisionar as pessoas para que as caminhem na impiedade. É esta a característica de alguém que não conhece a Deus. E ele usa a seguinte estratégia: primeiro, ele questiona e coloca em dúvida a palavra de Deus. Segundo, ele age de uma maneira muito sutil. E a mentira nunca é integral, ela sempre é uma mentira que tem um brilho de verdade. Segundo, ele nega a verdade da palavra de Deus. Não é bem assim, não é assim que acontece, sua interpretação está um pouco equivocada. Há uma possibilidade de morrer, mas Deus não fará isso certamente. Olha para o sacrifício de Jesus na cruz. E o sacrifício de Jesus na cruz é para nos livrar do pecado, nos perdoar e fazer com que a gente ande de uma maneira livre e não continuar escravizado aos mesmos hábitos que tínhamos anteriormente.
E ele vai dizer: certamente você não vai morrer. Certamente você não vai para o inferno. Terceiro, ele coloca a sua verdade, a sua mentira como verdade. Você pode ser o que você quiser. Você pode ser como Deus. Você pode abrir os seus horizontes, você pode voar. Você tem o controle da sua vida. E aí a gente vai indo. E o Paulo então incentiva o Timóteo. Timóteo, saiba que você vai enfrentar esse pessoal. Então maneje bem, manipule bem a palavra da verdade. Para que você, no meio dessa situação toda, você dê a direção e orientação aos cristãos e à igreja. E aí o Paulo escreve: por que, Timóteo? Toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela tem uma utilidade, Timóteo. Ela é útil para ensinar na verdade. Ela é útil para apresentar a verdade. Ela é útil para repreender. Ela é útil para corrigir. Ela é útil para instruir na justiça. Para que todo homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, para ter frutos de justiça. É isso que o Paulo está dizendo. E a gente está querendo perverter as escrituras e dizer: não, não é bem isso. Olha, mas tem aqui, olha, tem lá. E aí o Paulo vai dizer novamente a Timóteo, vai escrever a Timóteo, diz: olha, corrige com mansidão os que se lhe opõem. Se você está pregando a verdade, algumas pessoas vão se opor a você. Agora, corrige com mansidão, na esperança de que Deus lhes conceda arrependimento. Que Deus traga à mente dele uma consciência, sobriedade, levando-os ao conhecimento da verdade. Tem muita gente vivendo a mentira do diabo, está na mente. E aí, o conhecimento da verdade traz esse arrependimento, para que assim voltem à sobriedade, para que eles não sejam dominados, direcionados pela mentira, e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou aonde? Na mente, para fazerem a sua vontade. Então as armadilhas do diabo, elas sequestram e aprisionam nossas mentes. Elas tiram a sobriedade e produzem manifestações da carne. A prática de coisas que se tornam comum. E aí eu quero voltar ao texto de Gálatas, porque eu só passei por cima, mas agora eu gostaria de compartilhar um pouco sobre isso. E ele vai dizer que isso se manifesta em imoralidade sexual. Pessoas viciadas em pornografia, viciadas em sexo, e fazem tudo para satisfazer os seus prazeres. Ele fala de impureza e libertinagem, e quando ele está colocando aqui, ele fala de adultério, e fala de fornicação. Nós vivemos um tempo onde nunca houve tanto adultério em nosso meio, tanta fornicação em nosso meio. Pais levando namorado das suas filhas para dentro de casa, para transar em um quarto especial, porque lá no motel é coisa do diabo. Vida sexual nesse sentido, ativa, e nós não temos a consciência do que significa isso, das alianças que nós formamos nesses relacionamentos. Então, adultério, fornicação, sexo fora do casamento, antes do casamento. E aí você vai percebendo que vai se manifestando a idolatria, a feitiçaria, e isso que ele está dizendo aqui, ele está falando sobre ganância.
Quando Paulo fala sobre essa questão, sobre esse desejo de ter mais, amor ao dinheiro. E você vai perceber que ele vai falar de ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, facção, dissensão. Entra no Facebook dos irmãos e vejam o que eles estão fazendo. Se eles não estão promovendo divisão e facção com as suas frases colocadas. Olha o que eles estão postando, vê se edifica. São muito mais lulistas, bolsonaristas do que cristãos. São muito mais corintianos, são paulinos, santistas, palmeirenses, seja o que for, do que cristãos. E não mede esforços para ofender o outro e promover dissensão. E dizem que são cristãos, mas têm a sua mente dominada pelo diabo. Porque é o diabo que produz a facção. É o diabo que produz e faz com que a mentira seja disseminada. Porque ele é o pai da mentira. Estão sendo enganados e não estão percebendo. Falam de Deus, mas não estão no meio da comunidade de Deus. Falam de Jesus Cristo, mas não andam com a noiva de Cristo. Falam da misericórdia de Deus, mas não usam de misericórdia. Enganados. E essa mensagem, eu sei que muitos já saíram da internet, porque essa mensagem não interessa. Porque a mensagem que interessa é que Deus está abrindo uma porta, que Deus está dando algo, que Deus está dando uma chave, e que a glória do Senhor vai descer. O que eu quero colocar para você é que tudo isso não vai ser a diferencial na tua vida quando você estiver diante do trono de Deus e tiver que prestar conta da tua vida. Eu não posso deixar de pegar a verdade para que você seja enganado. Esse é o ponto. Esse é um engano. O diabo fazendo uma festa e as pessoas achando que está tudo bem. Lá no Face, e você vai ver as baladas, você vai ver o que está acontecendo. Mas são irmãos em Cristo, são crentes no Senhor. Estou ensinando para que de alguma maneira a verdade conceda arrependimento. O problema é que não se quer ouvir. Sabe por quê? Porque alguns, o solo ficou tão duro que a semente está sendo lançada, vem o diabo e come e leva embora. E aí você vai vendo que o Paulo vai dizer o quê? Olha, eu já adverti, estou advertindo vocês. Quem vive uma vida como essa e pratica outras coisas, não vai dar o reino dos céus, não. Não se engane, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Quem planta na carne, colhe morte. Quem planta no espírito colhe vida. A Bíblia diz isso. E nós estamos só pegando a parte que é boa, a gente está pegando o filé mignon, né? E a gente está esquecendo do resto. Salvação é um pacote, vem tudo junto. E o diabo, então, mantém as mentes acorrentadas, as pessoas continuam escravas do pecado, aprisionadas para fazerem a sua vontade. E alguém vai dizer, que é isso? Nós somos livres em Cristo. A gente já foi escravo, nós não somos mais presos, nós estamos livres. Isso me lembra uma conversa de Jesus com os fariseus, em que eles diziam assim, nós somos filhos de Abraão, nós não somos esse pessoal aí não. E Jesus falou assim, eu quero dizer para vocês que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Vocês estão enganados. Vocês estão redondamente enganados. Aí essa pessoa fala assim, não, eu sou livre, eu não sou escravo. O cara está viciado em um monte de coisa. Não, eu não sou livre. Faz um desafio. Fala para ele parar. Vê se ele para. E você vai ver o quanto ele é escravo. O quanto ele é escravo da mentira. O quanto ele é escravo da droga. O quanto ele é escravo do sexo. O quanto ele é escravo do álcool. O quanto ele é escravo dessas coisas. Pede para ele parar. Vê se ele consegue. Então são pessoas que estão sendo manipuladas, como a Eva foi, como o homem ali, Adão, foi. Despertado nos seus desejos, que pensam estar livres para fazer a sua vontade, mas no fundo são marionetes na mão do diabo.
estão fazendo aquilo que fazia antes do encontro com Cristo. Não houve transformação, ou a transformação não está sendo evidente. Aí vem o Paulo, e o Paulo escreve da seguinte maneira: todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer todas as coisas. Todas elas são lícitas. Mas nem todas me convêm. Há coisas, irmãos, que não convêm aos santos. E embora sejamos livres, há coisas que não nos convêm. E o Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Todas as coisas nos são lícitas, mas nós não devemos ser dominados por elas. Nós temos as nossas responsabilidades com os mais fracos. A Águida não gosta que eu falo isso, mas eu vi no finalzinho do ano, não sei se foi o começo, uma das ministrações que ela fez, as mulheres, e aquilo falou muito ao meu coração, quando ela diz que, eu não tenho essa experiência, mas as mulheres aqui já tiveram. Depende de você, mulher que foi mãe, que é mãe, na experiência de você amamentar o seu filho, não é verdade? Quando você comia alguns alimentos, tipo mamão, né? Acho que dava cólica na criança, não dava? Chocolate. Tem alguns alimentos que se a mãe comer, vai para o leite, e o leite vai para a criança, e a criança vai ter cólica. Nós, com pais espirituais, tem coisas que nós não devemos fazer, para que aqueles que estão mais fracos e são crianças na fé, não tenham cólica. Aí eu sou livre para fazer o que eu quiser. E eu estou dizendo que por amor aos fracos, há coisas que nós não devemos fazer, embora sejamos livres. Que é isso? Aí vem Jesus e diz exatamente assim: se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor que seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Discute com Jesus agora. Fala que o seu testemunho não é importante. Fala que você pode fazer o que você quiser, que você é livre. Mas diante de Deus, quando você se apresentar diante de Deus, as suas obras se apresentarão diante dele, e você vai dar conta disso. Palavra dura, mas é de salvação. Dura, mas é para que haja conserto. Quando o Espírito Santo vem e age por meio da palavra, ele traz sobriedade. E eu creio que se você está prestando atenção, se aqueles que estão na internet estão prestando atenção, e se ouviram, estão vendo a palavra de Deus sendo anunciada, o Espírito Santo já começa a questionar algumas coisas, e começa a dar uma direção, e começa a querer, né, usando aí a questão de embriaguez, dar uma glicose na veia, para poder voltar à consciência. E aí você vai percebendo o quanto a mentira tomou conta do seu coração, e o quanto você está longe do centro da vontade de Deus, da palavra de Deus. Você vai perceber como aquilo que não é verdadeiro acabou corrompendo. E quando corrompeu, o pecado foi concebido. E aí você percebe que você está longe de Deus, longe da palavra de Deus. Mas você levanta a mão e diz que você é de Cristo, que o Senhor fala contigo. Eu sempre digo isso. Nós tínhamos uma pessoa que trabalhava na nossa casa muitos anos atrás, irmã evangélica, e ela tinha uma vida sexual ativa com seu namorado, e a Águida a corrigiu e disse: olha, isso não é possível, isso é contrário à palavra de Deus. E ela disse: não, eu continuo falando em línguas ainda, o Espírito Santo continua na minha vida, mesmo no pecado, a emoção, o pensamento. Voltemos para a palavra de Deus. Ela que é orientação, ela que é diretriz para a nossa caminhada, para a nossa vida. E aí, conscientes da situação, a pergunta é: e agora? Qual é a saída? Porque você vai perceber uma coisa:
Se você foi suficientemente sincero diante de Deus, você vai perceber algo. Que você se tornou alguém que você não gostaria de ser se tornado. Que você luta contra o que está dentro de você e você não consegue vencer. Que você age e você não gostaria de agir assim. Que você está nesse aprisionamento e você não vê saída. O medo, a incerteza, a indiferença vai tomando conta do seu coração. E sabe o que acontece nesse momento? Você pensa com você, eu tenho um desejo, que se eu pudesse voltar atrás e apagar tudo, eu gostaria que fosse diferente. E aí é um clamor que você diz, eu gostaria de recomeçar, mas eu não tenho força. Eu tenho um desejo daquela comunhão que tinha no jardim. É o Adão. Aquela comunhão que ele tinha com Deus todo dia, na viração do dia. E Deus vinha e conversava com ele, mas agora ele se afastou e foi para longe do Éden. Há muitos irmãos aprisionados na sua mente. E tem o desejo dessa intimidade que tinha no jardim, mas não tem mais. E para poder satisfazer o desejo do seu coração de aceitação, ele se enreda na mentira. Ele se enreda em ter alguma coisa que supra essa necessidade e essa falta. E a pergunta é, pastor, você falou tudo isso, estou consciente de tudo isso, o que eu faço? Então essa palavra que quero lhe dar é para você que ouviu essa mensagem e a semente não caiu à beira do caminho, Satanás não arrebatou. É para você que ouviu essas palavras e a semente não caiu em solo pedregoso e começou a ter raízes no seu coração e você está dizendo, eu preciso mudar de vida. É para você que a semente caiu, mas você fala assim, estou disposto a deixar as outras coisas e caminhar aqui, é para você. Então eu quero dizer para você o seguinte, primeiro, se você está aqui, se você está na internet aí, firme ouvindo essa mensagem até agora, é porque a semente está caindo em boa terra. O diabo não arrebatou, ela está germinando, e ela vai crescer, e ela vai te libertar. Segunda coisa que quero dizer para você, se essa palavra falou ao teu coração, o Espírito te trouxe discernimento. Você compreendeu a sua condição e a verdade. As mentiras do diabo foram expostas. E Deus então está agindo pela sua palavra, libertando a tua mente das armadilhas, das cadeias e das prisões do diabo. Terceiro ponto que quero te colocar é que o salmista diz, Davi, quando ele diz que os sacrifícios que agradam ao Senhor são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, e esse Deus não despreza. Se você for suficientemente sincero, se esse é o desejo do teu coração, e dizer, Deus me ajuda, Ele ouve o teu clamor, eu não tenho dúvida disso. Falei hoje de manhã, quando Jeremias ora, e eles renovam-nos, restauram-nos para ti. Quando Davi diz, olha, cria em mim um espírito inabalável. Quando Sansão diz, ó soberano Senhor, ouve o meu clamor. E eu sei, você já teve experiência, que quando você está no mais profundo abismo, a sua oração refletiu o desejo sincero do seu coração, e você diz, Senhor, ajuda-me. Não houve uma vez em que Deus não tivesse estendido a sua mão e te ajudado.
Portanto, se você se encontra nesse profundo abismo, e no seu coração esse desejo e esse ardor, se você disser, Senhor, eu quero, Senhor, eu desejo, Ele vai estender as mãos e vai te tirar desse buraco e vai te libertar, querido. Quarto ponto que quero colocar para ti, é que o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário tem poder para perdoar todos os seus pecados. E a obra na cruz foi completa, e você pode se apropriar do perdão. Não importa o que você fez, não importa onde você tenha caminhado, se a palavra do Senhor veio ao teu coração, o Espírito operou em você nessa noite, se você pedir perdão e colocar diante dele, os teus pecados estão perdoados. Ele traz esse perdão. Se você andou por esses caminhos, se aproprie de todas as bênçãos que o perdão traz, mas seja humilde de se colocar diante de Deus. Quinto ponto, para terminar, com esse espírito, esse desejo, ore para que Deus venha na tua vida nessa noite. Para Senhor, venha na minha vida, liberta minha mente, liberta o meu coração dessas armadilhas. Eu fui enganado, eu dei ouvido, eu não vigiei. Restaura a minha vida, renova a minha fé, renova a minha esperança. Peça ao Senhor que te visite nessa noite, e Ele vai te encher com o Espírito Santo. Ele vai te dar força para que você faça a sua vontade. Você vai enfrentar luta, vai enfrentar oposição, mas o Senhor é contigo. Eu gostaria de orar. Gostaria que você tivesse esse momento seu e Deus. E se você pudesse agora curvar a tua cabeça e colocar o seu coração, a sua vida, a sua mente, o seu pensamento no Senhor. Olhe tudo que foi falado nessa noite. Quantas vezes você não foi enganado pelas mentiras do diabo? Quantas vezes não foi ludibriado? Quantas vezes a palavra do Senhor não foi colocada em dúvida? A palavra do Senhor não foi tirada e foi colocada a mentira. E aí você andou por tantos lugares. Você andou por tantos caminhos errantes. Mas nessa noite você percebeu que o Espírito Santo veio através da palavra. E toda a tua vida foi desnudada e todo o teu interior foi revelado. E você entendeu que você está diante do Senhor, não precisa ser aquele último dia onde todos os teus pensamentos e ações serão manifestadas, mas que Ele vê o teu coração nessa noite. Então ore, coloca diante do Senhor e peça a Ele. Peça a Ele que o Espírito Santo venha sobre a tua vida e quebre as cadeias, as correntes. E a verdade da palavra de Deus te liberta, porque conhecereis a verdade, e essa verdade de Deus vai te libertar. Peça ao Senhor que quebre todas as correntes, que tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que aconteceu, seja perdoado. O sangue de Jesus tem esse poder. Peço ao Senhor que restaure a tua vida, que Ele renove a tua fé, a tua esperança. Ore pedindo para que o Espírito Santo encha o teu coração, que Ele te fortaleça, que Ele te levante, que Ele te ajude, que Ele te conduza pela verdade. Senhor, em nome de Jesus, eu oro nessa noite por minha vida, pelos meus irmãos, por aquele que nos ouve pela internet. Para que o teu Espírito Santo, por meio da palavra da verdade, e dessa verdade que foi anunciada, venha a cada coração, e venha quebrar cadeias, venha romper grilhões, e venha libertar.
Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, no poder e na autoridade que nos é dada como igreja, autoridade sobre o inferno, porque a tua palavra diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a tua igreja. Eu me levanto contra todo o principado e potestade, contra todo espírito enganador, em nome de Jesus, e ordeno que em nome de Jesus, bata em retirada, seja repreendido, em nome de Jesus, que toda a palavra, que toda ação contrária, que toda ação do inimigo seja repreendida agora, em nome de Jesus, toda influência, em nome de Jesus, que toda a cadeia seja quebrada, em nome do Senhor Jesus, que haja libertação. Deus, derrama o teu Espírito, ó Pai, sobre esses irmãos e liberta. Toma, Senhor, a mente, toma o coração. Eu te peço, também purifica, Senhor. Deus, purifica, Senhor. Esse sangue de aliança que nos santifica, purifica, Senhor, teu povo nessa noite, renova a mente, coração. Flui, Senhor, em nosso meio e dá um batismo de alegria, um renovo, Pai. E todo aquele peso, toda aquela opressão, toda amargura, toda tristeza, em nome de Jesus, bate em retirada. Ordenamos, Senhor, em teu nome a tua bênção sobre o teu povo. Abençoa o teu povo, Senhor. Enche com a tua presença, glorifica teu nome. Senhor, essa é a minha oração, em nome de Jesus. Abençoa os meus irmãos, que assim seja, para a glória do teu nome. Abençoa o teu povo. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. O que lhe desejo, meu irmão, é que essa visitação do Espírito Santo, essa visitação do Senhor sobre a tua vida, seja também na tua casa. E que essa visitação do Espírito Santo tenha quebrado na tua vida os grilhões e as cadeias do diabo, as mentiras, e que também na tua casa seja quebrado, e que você experimente essa libertação do Senhor, e que você use a sua liberdade em Cristo Jesus para viver, não para continuar escravizado, porque você é livre, porque foi para a liberdade que Cristo te libertou. Você não precisa ser mais dominado pelo pecado, você não precisa ser mais dominado por essas circunstâncias. Você é livre, 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 e como tal, viva para a glória de Deus. E nessa liberdade, que você experimente as bênçãos que Deus tem para você, contidas na sua palavra, e que a partir de hoje a sua vida tome um rumo diferente, e que a cada momento, a cada instante, a graça do Senhor seja derramada, e que você experimente essa presença do Senhor a cada instante. E assim digo, que seja para a glória do nome do Senhor. Portanto, levanta, meu irmão, caminhe, porque Cristo já te libertou. Você é livre, o Espírito Santo foi derramado sobre a tua vida. Você não precisa viver no pecado. Desfrute das bênçãos que essa libertação e essa vida em Cristo Jesus te traz. Que Deus abençoe. Aleluia. Te convido a se colocar de pé. Nessa hora nós vamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Sopra, Espírito, levanta os caídos, restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Sopra, Espírito, trazendo vida, junta os pedaços, já ouço os ruídos do teu agir.
vem restaurar. Da multidão de caídos, faz, Senhor, um povo forte, marchar sobre a terra quando o vento soprar. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, sopra Espírito, trazendo vida, junta aos pedaços, já ouço o ruído do teu agir. Faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos, com teu poder vem restaurar. Da multidão de caídos, faz, Senhor, um povo forte, marchar sobre a terra quando o vento soprar. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, você pode cantar. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, sopra em nós, Senhor, o teu sopro da vida, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, clamamos a Ti, Senhor, nesta noite. Sopra sobre nós o Teu vento, que haja fôlego de vida, que sejamos renovados, restaurados para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Aleluia, aleluia. Amém. Graças e paz. É que nós não combinamos, aí eu pedi a palavra sem ter falado com ele. Estava com saudade de vocês. É recíproco ou não? Amém. Eu estava ouvindo o pastor Marco Barrientos e sua esposa Carla, da Igreja Aliento. E num determinado momento do culto, eles disseram para a igreja o quanto eles amavam a igreja. E eu pensei, nossa, meu pastor nunca falou que me ama. Aí depois que eu lembrei que é ele, meu pastor. Então eu queria falar para você
que o Roberto e eu amamos muito vocês. Mas nós amamos muito mesmo. Nós sentimos muita falta de vocês. Sentimos saudades. E o Roberto, muitas vezes, ele chora em casa. E ele passa a noite sem dormir pensando em vocês. Muitas vezes, quando alguém se desvia do caminho, ele fica: o que eu posso fazer para ajudar? Como eu posso buscar ele de volta? Às vezes a pessoa está doente, ele fala: e agora? Eu vou visitar ou eu não vou por causa do Covid? Então, ele está sempre preocupado. Se tem alguém desempregado, então ele fica: o que eu posso fazer, além de orar? Se tem alguém passando uma necessidade, como ele se incomoda diante de Deus e se inquieta. E muitas vezes eu tenho que falar: se acalma, que o pastor da igreja é Cristo. O pastor e bispo das nossas almas é Cristo. Você é o vice-pastor. Então, ele se preocupa demais com vocês. E o Roberto tem dificuldade para dizer que ama. Então, fala aí que você me ama, querido. Para matar a vontade. Saibam que ele ama, tá bom? Embora ele não fale muitas vezes, ele ama muito vocês, cada um de vocês. E muitas vezes ele diz que é um peso ser pastor, mas não é porque é pastor de vocês. É a responsabilidade que ele tem de cuidar de um rebanho que nem é dele, é o rebanho de Cristo. Então sintam-se muito amados por ele e também por mim, viu? Porque é de coração, é com muita sinceridade que eu digo isso. E nós amamos também muito uma pessoa que eu vou pedir para vir aqui à frente, que é a Priscila. E se vocês, vem por favor, nós vamos orar por você. A Priscila está aqui conosco desde menininha. Tem foto dela entrando de Maria, participando de Natal. Se vocês verem a foto, um toquinho de gente. Magricelinha das pernas finas. Essa aqui. E a Priscila passou por muita coisa. Teve uma infância difícil. Perdeu o pai, perdeu o cunhado de uma forma trágica. Dona Raimunda e Sônia participavam conosco, foram embora, a Priscila ficou. E está no departamento infantil há mais de 15 anos. Fez um trabalho muito bonito e está passando então o Ministério Infantil para esta que vos fala. E eu só aceitei esse desafio porque eu me sinto comissionada pelo próprio Deus para essa tarefa. Do contrário, ela ia ter que se virar mais uns tempos. Mas eu sinto um chamado muito forte, não para estar à frente de um ministério, mas para pastorear crianças. Nossas crianças precisam de cuidados especiais. Assim como nós, elas também são alvos de tentações, alvos de influência maligna, e elas precisam de um cuidado muito especial. Então eu queria que você estendesse suas mãos, louvando a Deus pela vida dela. Infelizmente nós não podemos abraçar, mas sinta-se abraçada. E que nós reconhecemos o teu valor diante de Deus e agradecemos por todo o seu esforço aqui na nossa igreja, viu? Que Deus te abençoe. Pai, nós louvamos o teu nome pela vida da tua filha e clamamos agora, Senhor, que o Senhor venha recompensar de uma forma poderosa, concedendo a ela, Senhor, o desejo de seu coração. Que a paz, a tranquilidade, a serenidade, a unção do teu Espírito seja renovada sobre ela. Que ela tenha forças e alegria de viver, ó Deus. E que assim como ela passou por tempos difíceis, que o Senhor dê tempos de refrigério para a tua filha. Nós queremos profetizar paz, bênção e prosperidade na vida dela e de toda a sua família. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Orem também por mim, para que o Senhor opere e faça a vontade dele na minha vida, assim como foi com ela. Amém. Obrigada e desculpa a demora. O grupo de mulheres, Giane está pedindo para avisar que sábado às 3 horas aqui na igreja haverá grupo de mulheres. Então participe, está sendo uma bênção, tá bom? 3 horas. Amém. Vamos orar e encerrar. Dizer para você que a Águida falou aqui, a gente já está trabalhando algumas coisas. Hoje tivemos uma reunião com as irmãs, foi muito legal. A gente está tentando trazer e estruturar. Tenho trabalhado com o Denis, a gente deve começar um grupo lá também. Então, a gente está trabalhando, irmãos. E o que a gente precisa é oração. Olhe para Deus, dê graça, para que eu não venha pregar a minha vontade, a minha filosofia, os meus conhecimentos. A Águida me falou um dia, eu sempre ouço aquilo que a Águida fala, eu não falo muito, eu fico na minha. Mas ela virou para mim esse dia e falou assim: para que tanto conhecimento?
Onde está a sabedoria? E eu fiquei pensando com aquilo. Então, para que o conhecimento seja transformado em sabedoria, que as palavras que sejam ministradas não sejam humanas, mas sejam de Deus. Cada vez que você vier para o culto, peça a Deus que fale ao teu coração, que a palavra venha dele. Não quero fazer nada pela minha força, não quero nada que seja humano. Nós estamos desafiando a Edna. Nós queremos começar uma campanha de oração e agora em fevereiro. Eu quero fazer de manhã, talvez de manhã e à noite. A gente vai entrar ao vivo, né? Uma live. E a gente vai estar orando com os irmãos. Algum vai estar trabalhando. A gente quer fazer isso também à noite. Para que essa ação do Espírito Santo, que Deus envolva, que Deus renove, que Deus quebre, que Deus abale as estruturas. Conto com a sua oração, tá bom, meus? Como eu disse aos irmãos, foi um momento de transformação. Eu não sei o que está acontecendo, mas Deus está fazendo. Então ore para que Deus continue operando, tá bom? Espero que essa palavra tenha falado no teu coração, enchido o teu coração, que você vá em paz para tua casa e que Deus te renove. Essa é a minha oração. Pai, eu quero mais uma vez louvar o teu nome e te agradecer por esse momento tão especial, marcado na eternidade, Senhor. Obrigado. Obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado por essa igreja, obrigado por tudo. E eu continuo orando, Pai, para que o Senhor possa visitar essa nação, operar no milagre, visitar, Senhor, as famílias, visitar, Senhor, Deus, os necessitados. E te peço, Pai, usa-nos como instrumentos da tua glória, instrumentos da tua paz. Usa as nossas vidas e que a tua bênção alcance os nossos lares, nossos familiares, nossos filhos, nossos pais, os cônjuges, e que o teu nome seja glorificado. Nos renova cada dia, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nos abençoe. Leva-nos em paz e segurança aos nossos lares, guardando, Senhor, as nossas vidas e nos preparando para aquilo que o Senhor tem, Pai. E assim seja, para a glória do teu nome. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, meu irmão, na tua caminhada, onde quer que você esteja, hoje e sempre. Amém. Sou o seu irmão com a graça, a paz do Senhor. Vou em paz, que Deus abençoe.